te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Márcio, nós somos a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra e hoje nós vamos dar continuidade ao ensino do estudo da Epístola aos Tessalonicenses. Na última aula nós terminamos 1 Tessalonicenses e hoje a gente vai dar continuidade com a segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos começar orando? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, Senhor meu Deus, hoje aqui neste sábado, Pai, pela manhã, para estudar a Tua Palavra, Pai, o professor o Senhor, venha estar nos abençoando, Pai, com este ensino, Pai, me usa, Pai, como um canal do Senhor, para eu abençoar, Senhor meu Deus, a vida dos meus irmãos que estou estudando, Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio, Pai, de poder estudar a Tua Palavra, Pai, de poder ter uma Bíblia em casa, de poder andar com a Bíblia na mão, Senhor meu Deus, de poder, Pai, divulgar, Senhor meu Deus, para o mundo, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Muitos povos, Pai, muitas nações do mundo aí fora não têm esse privilégio, mas para a glória do Senhor nós temos, Senhor meu Deus, e nós temos que ter o orgulho, Senhor meu Deus, de anunciar que nós somos filhos do Altíssimo, através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, vamos dar continuidade ao estudo, Senhor meu Deus, me usa poderosamente, Pai, nesta manhã, Senhor meu Deus, nos dê o dom, Senhor meu Deus, do discernimento, para entender a Tua Palavra, fala conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai, amém. Irmãos, né, a gente viu lá as últimas aulas, 1 Tessalonicenses, e Paulo ele estava em Corinto quando escreveu 1 e 2 Tessalonicenses, não muito depois de Paulo escrever 1 Tessalonicenses, não muito depois, Timóteo foi a Tessalônica, Timóteo tinha entrada livre em Tessalônica, Paulo não. Paulo, como a gente viu nas aulas passadas, principalmente na aula introdutória e no capítulo 1, estudando lá Atos, capítulo 17, a gente viu que Paulo, junto com Silas, foram expulsos da cidade de Tessalônica, não podendo eles mais voltar para lá, mas Timóteo podia, tá? E Timóteo, ele foi até Tessalônica, levou a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, retornou e foi lá outras vezes. Alguns meses depois, nessa ida e vinda de Timóteo a Tessalônica, voltando para Corinto, Timóteo trouxe notícias para Paulo de como estava a igreja dos Tessalonicenses, de que a perseguição ela continuava aos cristãos de Tessalônica, era uma perseguição das autoridades romanas locais da cidade, autoridade de Tessalônica e romana local da cidade. Os conterrâneos de Tessalônica estavam perseguindo também os cristãos por influência dos judeus e a perseguição dos judeus aos cristãos de Tessalônica. Então eles estavam enfrentando muita oposição, muita perseguição, tá? E Timóteo traz também a notícia de que eles estavam bem, estavam firmes na fé, porém tinha alguns ensinamentos que estavam começando a se divulgar ali naquela igreja, errados, errôneos. Então Paulo ele escreve essa epístola aos Tessalonicenses para corrigir esses erros, tá? Essa epístola foi escrita, assim como a primeira epístola, entre o ano 51 e 52, sendo que 2 Tessalonicenses, alguns meses depois de Paulo escrever 1 Tessalonicenses, ele escreve a segunda epístola. Então, essa epístola é como se fosse uma continuação da primeira epístola. Tá? Então, os capítulos já a seguir, é como se fosse o capítulo 6, o capítulo 7, porém, na sua Bíblia está aí 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3, é uma epístola curtinha, tá bom? Ela foi escrita no ano 51 e 52, pelo apóstolo Paulo. Se você vê aí o capítulo 1, verso 1, você vai ver, igual a primeira epístola, Paulo, Silvano e Timóteo. Por quê? Silvano, que é a mesma coisa que Silas, como eu falei lá na aula introdutória, e Timóteo eram tipo que secretários de Paulo, estavam ajudando Paulo a escrever essa epístola,
estavam auxiliando ele ali. O autor intelectual é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mas quem botou no papel foi Timóteo e Silvano, tá? Silvano, como eu falei, é o mesmo que Silas. Como eu falei na aula introdutória, depois dá uma olhadinha lá, é importante você dar uma olhada em 1 Tessalonicenses, a aula introdutória, o capítulo 1, tá bom? Puder rever todas as aulas de 1 Tessalonicenses é importante, até porque essa epístola é uma continuidade do ensino de 1 Tessalonicenses, tá bom? Então, Paulo escreveu quando ele ainda estava em Corinto, ele ainda estava lá. O imperador romano ainda era Cláudio, como foi falado na aula introdutória de 1 Tessalonicenses. Por que Paulo escreveu essa epístola? Primeiro, assim como 1 Tessalonicenses, também elogiá-los pela fé e a comunhão. E diante de ferrenha perseguição que os cristãos de Tessalônica estavam enfrentando, eles se mantinham fiel à palavra, fiel à doutrina que Paulo ensinou, tá? E com muito amor e comunhão para com os irmãos, e esse amor, essa comunhão e esta fé era vista. Como diz lá em Tiago, a fé sem as obras ela é morta. Como é que você sabe que uma pessoa tem fé? A fé a gente não tem como medir a fé com a fita métrica. A gente sabe que a pessoa tem fé pelas suas obras, pela sua perseverança. É assim que a gente verifica como a pessoa tem fé. Essa pessoa tem muita fé, que diante da dificuldade, diante da luta, diante das aflições, da tribulação, ela permanece no Senhor crendo, confiando de que o Senhor vai lhe dar livramento, que o Senhor vai lhe sustentar, que o Senhor vai lhe dar vitória, tá? Então, e essa fé e essa comunhão mútua, esse amor era visto pelos outros cristãos de outras localidades que iam visitar Tessalônica. Como eu falei na aula introdutória passada, ali era uma cidade extremamente comercial, tinha um porto, então muitos cristãos iam ali fazer comércio e via a fé, a comunhão, o amor, o trabalho cristão daqueles irmãos ali, tá? Diante da tribulação, da perseguição. Elogiá-los, Paulo elogia aqui no capítulo 1, Paulo encoraja eles, anima eles diante da perseguição, a se manterem perseverantes, sabendo que a nossa luta, a nossa persistência no Senhor para a gente alcançar o céu, tá? Tem algo muito melhor para a gente que o Senhor prometeu, que nós aguardamos, tá? Esclarecer, irmãos, a respeito da volta de Jesus. Havia boatos, havia falsos ensinamentos, havia, irmãos, pessoas religiosas escrevendo carta para os cristãos de Tessalônica, dizendo passar por Paulo. Estava escrevendo em nome de Paulo. Pessoas estavam ali ensinando em nome de Paulo. E Paulo não ensinou nada disso a respeito da volta de Jesus. Que ensinamento eram esses? Jesus vai voltar. Mas que ensinamento que era esses? Eles estavam ensinando que Jesus já havia voltado. Que os cristãos estavam passando aquela tribulação toda, porque eles haviam sido deixados para trás. O Senhor já havia voltado. Isso era uma mentira. E Paulo vai esclarecer isso aqui no capítulo 2. Tá? De que Cristo não vai voltar nada, que a volta de Jesus era uma balela. Então, eles estavam ensinando, tinha falsos ensinadores, falsos mestres ensinando isso ali em Tessalônica, e Paulo aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses vem esclarecer a respeito da volta do Senhor Jesus. Que ocasião vai se dar a volta do Senhor Jesus? O Senhor Jesus ele não disse quando vai voltar, mas ele deu, irmãos, sinais da sua vinda, de que é certo a sua volta, está lá em Mateus capítulo 24, depois você lê, fala sinais que é certo dele voltar, e sinais da iminência da sua volta. Iminência da sua volta. O capítulo 2 dá esses sinais. O capítulo 2 o tema de Tessalonicenses é a volta do Senhor Jesus. Mas o capítulo 2, ele traz o ensinamento de um evento que vai acontecer quando estiver perto do Senhor Jesus voltar. Um evento que vai acontecer, uma situação que vai acontecer, e uma pessoa que vai ser revelada antes de Jesus voltar.
Depois você dá uma olhadinha no capítulo 2, assista a próxima aula, um outro professor vai ministrar esse capítulo 2, que você vai ver lá o evento que vai ocorrer antes do Senhor Jesus voltar. Paulo ele fala aqui no capítulo 2, e uma pessoa que vai ser revelada. Como assim? Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, quando ele encarnou, quando ele começou a fazer a sua obra aqui na terra, os irmãos que estavam em Deus, que estavam com o coração no Senhor, quando viram o Senhor Jesus, eles logo discerniram: este é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Messias, esse é o ungido. Todos aqueles, os discípulos, João Batista, outros que vieram a se converter, Nicodemos, José de Arimateia, tantos outros que, ao virem o Senhor Jesus, vir a sua obra, ouvirem os seus ensinamentos, discerniram, porque eles já tinham coração no Senhor. Os religiosos que tinham coração no Senhor, eles discerniram: esse é o Filho de Deus, esse é o ungido. Aqueles que não eram crentes, mas ao ouvir, se converteram, discerniram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Um exemplo disso é o centurião, que estava aos pés da cruz no momento da crucificação. Ele discerniu ali: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Tá? Mas aqueles religiosos da época, aqueles judeus, fariseus, saduceus, que não estavam com o coração no Senhor, ao virem Jesus, não discerniram que aquele que estava ali era ungido do Senhor, era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Mas o capítulo 2 vai trazer um evento, depois você lê e assiste a próxima aula, que vai ser muito importante para o seu entendimento. E vai trazer também a revelação de uma pessoa, em que vai ser revelada para aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm um coração no Senhor. Aqueles que têm o coração no Senhor, conhecem a palavra de Deus, quando virem determinada pessoa, vai discernir: é a pessoa de que está falando. 2 Tessalonicenses capítulo 2. É a pessoa de quem fala 1 João capítulo 2. É a pessoa de que Daniel falou lá no capítulo 7 e no capítulo 11. É a pessoa que fala lá do livro de Apocalipse. Tá? É determinada pessoa. Tá? O anticristo. Tá? Então, o capítulo 2 vai ensinar a respeito disso, e é importante você assistir a próxima aula. Tá? Que vai ser revelado, mas vai ser revelado para o mundo? Não, vai ser revelado para quem está com o coração no Senhor. Tá? Continuando aqui, então, elogiar, encorajar, esclarecer a respeito da volta do Senhor Jesus e exortá-los, irmãos, a trabalhar. Tinha irmãos ali que estavam aguardando o Senhor Jesus voltar. Jesus, como está na iminência do Senhor Jesus voltar, ele falou que a volta dele vai ser como um ladrão, que ele não vai falar quando que vai voltar, mas que está perto o seu retorno. Vou parar de trabalhar, vou parar com as minhas obrigações seculares, vou viver dos donativos da igreja. E estavam começando a se escorar na igreja para viver com esse argumento de que Jesus está voltando. Então, Paulo, ele vem exortar esses cristãos de Tessalônica, a trabalhar. Vocês têm que trabalhar. Se você não trabalhar, você não come. Vocês lembram lá em Atos 1, versículo 10, em que o Senhor Jesus ele estava sendo assunto aos céus, aí os discípulos estavam olhando para o alto, aí um anjo aparece do lado do Senhor Jesus, 2 anjos, e falam assim: cristãos galileus, por que estão olhando para o alto? Esse mesmo Cristo que está indo, que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma que ele está indo, do céu. Mas não é, irmãos, para vocês ficarem olhando para o céu só. Nós temos o verdadeiro cristão, ele é fiel a Deus, ele glorifica a Deus nas suas obrigações terrenas, o seu trabalho, o seu estudo, a sua vida familiar, como você é como filho, como você é como pai, como você é como esposo.
no seu ambiente profissional. Então a gente não pode parar com as nossas obrigações eclesiásticas, só olhando para o céu esperando o Senhor Jesus voltar. Ele vai voltar, mas temos que aguardá-lo, sabendo que nós temos que as nossas obrigações aqui temos que cumprir. E nós glorificamos a Deus nessas coisas também. Temos que cuidar do nosso corpo físico, a nossa mente, nosso coração, tá? Então não é só a vida espiritual. Nós temos as outras áreas da nossa vida que é importante, que Paulo vai exortar os cristãos de Tessalônica a cuidar também, tá bom? Então, vamos entrar aqui na epístola, logo o capítulo 1. Hoje já vai dar para ver o capítulo 1, tá? Contexto histórico. A formação da igreja de Tessalônica. A cultura, a economia daquela cidade, você vê lá no 1 Tessalonicenses, aula introdutória, tá bom? Porque é a mesma coisa. Então vamos dar continuidade. Abre a sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, tá? É o capítulo 1 que eu estou lendo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, Silvano e Timóteo, eles estão auxiliando, são secretários de Paulo aqui, são auxiliares de Paulo aqui, para escrever essa epístola, estão junto com Paulo, e para o contexto histórico você vai em Atos capítulo 17 e 1 Tessalonicenses 1, aula introdutória, o capítulo 1, tá? Em Deus nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, irmãos, não existe paz na nossa vida, não existe paz com Deus, principalmente paz com Deus, sem antes, como Paulo falou aqui, sem a graça. É necessária a graça de Deus sobre a sua vida para que haja paz. É necessário o favor de Deus, que nós não merecemos sobre a nossa vida para que haja paz na nossa vida, principalmente a nossa paz com Deus. E para o favor de Deus, que a gente não merece, para o favor de Deus, para a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua família, irmãos, é necessário você receber o Filho de Deus no seu coração. É necessário você entregar a sua vida para Jesus, entregar os seus caminhos, sua mente, seu coração, seu falar, seu pensar, seu olhar, o seu caminhar. Tudo aquilo você entregar para Jesus dirigir os seus passos. Aí o favor de Deus vai estar sobre a sua vida, porque você entregando a sua vida para Jesus, o amor de Deus, o sangue de Jesus lavrado na cruz do Calvário vai estar sobre a sua vida. Quando Deus Pai olhar para você, Ele vai ver o sangue de Jesus sobre a sua vida. E aí vai haver paz entre você e o Senhor. Porque a ira de Deus sobre nós foi descarregada em Cristo Jesus quando você entrega a sua vida para Jesus. Tá? Então, por isso que Paulo coloca a graça vem primeiro. Primeiro vem a graça, depois a paz, mas para isso você precisa entregar o seu coração para o Senhor. Verso 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outro, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando. Aqui Paulo, nesse verso 3, ele está primeiramente agradecendo a Deus pela vida dos irmãos de Tessalônica, dos irmãos tessalonicenses, e elogiando. Ele agradece a Deus, ele reconhece que Deus o usou poderosamente no trabalho, na obra que ele fez ali em Tessalônica. Aqueles irmãos que antes viviam no paganismo, viviam na idolatria, viviam em práticas mundanas, práticas imorais. Paulo reconhece que Deus usou ele poderosamente na palavra, no discernimento da palavra, e eles se converteram, entregaram o coração deles para o Senhor. Ele reconhece nele mesmo que o Senhor usou ele poderosamente. E Paulo elogia os irmãos, encoraja eles. E como é bom, irmão, ser encorajado, ser elogiado. Um irmão novo na fé, que está iniciando, você encorajar ele, você animar ele, você dizer para ele que ele está indo bem,
você animar o irmão, os novos convertidos, aqueles que estão iniciando no ministério, no departamento que você trabalha, você encorajar, você animar. E Paulo agradece a Deus. E a gente reconhece, irmãos, a gente sabe quando a gente foi usado por Deus, a gente sabe quando a gente foi instrumento do Senhor de forma poderosa. Você lembra dos 70, que eles estavam vindo de uma missão que o Senhor Jesus confidenciou a eles, né, em que eles libertaram os cativos, pregaram o evangelho, muitos se converteram, os espíritos imundos eram sujeitos a eles. E eles voltaram para o Senhor Jesus muito entusiasmados, dizendo, aí o Senhor Jesus falou para eles, antes alegrai-vos por tal o seu nome escrito no livro da vida. Paulo, com certeza, ele tem essa alegria de estar o nome dele escrito na vida, no livro da vida, mas ele também tem, isso é normal nosso, a gente está fazendo a obra para o Senhor, a gente está sendo instrumento na mão de Deus, a gente se alegrar e reconhecer que, poxa, como eu fui usado. É uma coisa natural do ser humano, você reconhecer isso. E Paulo reconhece o quanto ele foi usado ali na cidade de Tessalônica, porque muitos se converteram, muitos entregaram o coração deles para o Senhor. Tá? E Paulo elogia os irmãos. Verso 4. Verso 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos em vós, nós gloriamos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância, olha as palavras aqui importantes, irmãos, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Algumas palavras aqui o irmão tem que grifar, tem que marcar constância e fé, perseguição e tribulações, e a palavra suportais. Constância e fé em todas as vossas perseguições, tribulações que suportais. Por quê? Diante da tribulação, diante da perseguição, eles estavam suportando. E quem é, irmãos, que faz a gente suportar, que nos sustenta para a gente suportar a tribulação, principalmente a tribulação e a perseguição por causa do nome de Cristo. Muitas das vezes nós, por estarmos com o coração no Senhor, nós decidimos fazer a coisa certa no nosso trabalho, agir de maneira correta por causa do nome de Cristo, para não envergonhar o nome de Cristo e por causa do novo caráter que o Senhor moldou em nós. E muitas das vezes nós somos perseguidos por isso. Sabe, a pessoa, ela não está te perseguindo, ela está perseguindo, na verdade, o Senhor. Quem ela não gosta é de Jesus. Ela não gosta de ver Jesus na sua vida. Mas, assim como Paulo, ele está animando, ele está encorajando eles a perseverar. O Senhor me chamou aqui, nesta aula de escola bíblica, para encorajar você a suportar. Porque o Senhor é que está te sustentando, para você manter o coração no Senhor e continuar fazendo a coisa certa, continuar agindo de forma correta, porque o Senhor nos chamou para a retidão, para andar no caminho estreito, mas direito, correto. É um caminho que é difícil. É muito fácil a gente se desviar, irmãos. É muito fácil sair da linha reta, mas o Senhor nos chamou para andar em linha reta. O caminho é estreito, mas vale a pena, porque a gente está glorificando e honrando o nome do Senhor Jesus. E Ele está sendo Deus na sua vida nesses momentos de angústia, de tribulação, tá? De luta. O Senhor é contigo. Verso 5, o Senhor está te sustentando. Olha que Ele fala, sinal evidente do reto juízo de Deus, vírgula, é o Senhor que está te sustentando. Você sujeitar a Deus e suportar as tribulações, as perseguições por causa do nome de Cristo, e todas as tribulações desse mundo, as aflições deste mundo, é um sinal evidente do reto juízo de Deus sobre a sua vida. Deixa eu ler o versículo todo. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Abre comigo, irmãos, 1 Pedro 4, verso 13. Olha o que diz, você está em Tessalonicenses? 1 Pedro 4, verso 3.
Em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você suportando a tribulação, as perseguições por causa do nome de Cristo, por você fazer o que é correto, você está se sujeitando a Deus. E a consequência disso, ele vai te sustentar para você resistir ao diabo, porque ele vai fugir de você e você vai ser vencedor, você vai ser vitorioso. Mas é necessário, primeiramente, se sujeitar ao Senhor, sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E os Tessalonicenses estavam passando por isso. Isso está na palavra, irmãos. Isso está na palavra e a gente passa por essas aflições também. 1 Pedro 4,13, olha só o que diz. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Participantes dos sofrimentos de Cristo. Por causa do nome de Cristo, você agindo corretamente, a gente é perseguido. Mas você está participando do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós alegreis exultando. O Senhor Jesus vai voltar. E nós vamos ser participantes também na revelação da sua glória. Tá? Tanto ele aqui, neste momento, ele nos abençoando, quanto no momento em que ele retornar. No momento que ele retornar, nós vamos ser participantes dessa glória. Como eu falei, vai acontecer um grande evento no mundial. Depois, uma determinada pessoa, que eu já falei lá no início da aula, vai ser revelado para nós cristãos, a gente vai saber quem é essa pessoa. E em seguida, muito perto, o arrebatamento vai acontecer. Jesus vai voltar e o arrebatamento vai acontecer. Tá? Mas isso vai ser trabalhado melhor na próxima aula, capítulo 2. Volta lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente viu agora o verso 5, agora 6 e 7. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, no retorno do Senhor Jesus, é o que está falando aqui, no retorno do Senhor Jesus, aqueles que hoje nos atribulam, aqueles que hoje nos perseguem, eles que vão ser atribulados, o Senhor Jesus ele vai nos dar alívio. Nós vamos ter o corpo transformados. Aqueles que morreram no Senhor vão ressuscitar. Já vão ressuscitar transformados. E nós vamos ser transformados e arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Então, ele vai nos dar o alívio. E aqueles que não entregaram o coração para o Senhor, todos vão ter a oportunidade. E os que não entregaram o coração para o Senhor, eles agora vão sofrer na mão do anticristo. Tá? 6 e 7, verso 8. Verso 8. Eu vou ler o 7, que é o contexto do 8. Ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do céu, vírgula, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas aqui no verso 8. Ó. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Esses que não conhecem a Deus aqui, irmãos, são os que não quiseram, sabem do Senhor, mas nunca quiseram procurar, não quiseram obedecer ao evangelho, não quiseram conhecer o Senhor, tiveram a oportunidade, mas não estavam nem aí para o Senhor, quiseram continuar vivendo no pecado, quiseram continuar vivendo na prostituição, na corrupção, no erro, preferiram o pecado, preferiram viver de acordo com a vontade da sua carne e de Satanás do que conhecer a Deus. Esses que não conhecem a Deus, não conhecem o Senhor. Não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho. Conhece, às vezes até vê a igreja, irmãos. São até, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas não obedecem. Não querem saber do Senhor, preferem viver no pecado. Muitas das vezes, é aquela pessoa que até gosta da igreja, mas gosta do pecado. E Deus, o Senhor Deus, ele não dá a sua glória para nada e nem ninguém. A glória de Deus é intocável.
Então, se você é cristão, se você entregou seu coração para Jesus, o honre, porque Ele não vai dividir a glória dEle. Não dá para viver no mundo e na igreja, nas coisas de Deus. Ou você está vivendo no padrão de Deus, no caminho do Senhor, ou você está lá no mundo. Não existe meio termo. Então é necessário entregar o coração, todas as áreas da nossa vida, começar pelo nosso coração, a nossa mente, para o Senhor Jesus. Para Ele, e a partir daí, do nosso coração, trabalhar nas outras áreas. Tá? E outra informação também, né? Os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus. Eu sei que você sabe disso, mas é importante falar. Na Bíblia você vai ver 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na verdade existe um evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Nós já tivemos a oportunidade na IBD de estudar o Evangelho de João. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente ainda não estudou na IBD. Sim, só o de João. Mas existe só um evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Os evangelhos que a gente vê na palavra de Deus são o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Relato de Mateus, aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou. Tá? O de segundo Lucas, segundo João, segundo Marcos. Tá? Aquilo que eles pesquisaram e registraram no Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo. E aquilo que eles viveram. Tá? Mas só existe um evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você lê a palavra de Deus nos evangelhos, você está vendo o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Tá? Verso 9. Estes sofrerão, está falando dos ímpios, tá? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banimento da face do Senhor e da glória de seu poder. Algo importante aqui para a gente aprender, irmãos. Existe uma determinada doutrina não evangélica de uma outra religião, uma religião sabatista, que eles pregam, irmãos, da destruição da alma após a morte do ímpio. Aniquilação, a palavra correta é essa. A aniquilação da alma após a morte do ímpio. Essa doutrina, irmãos, ela beira a heresia. Após a morte, o ímpio, ele tem consciência, sim. A palavra de Deus fala em sofrimento eterno. Ela não fala em aniquilação. Essa aniquilação é um erro teológico que beira a heresia. Porque uma pessoa lá do mundo, que até conhece um pouco do Evangelho, ela pode decidir, com base nessa doutrina, a continuar vivendo no pecado. Por quê? Pensando assim, após a morte eu vou ser aniquilado mesmo, não vai ter sofrimento. Então vale a pena viver no pecado. Mas não. A palavra de Deus é bem clara, o Senhor Jesus é bem claro de que é o sofrimento eterno. A pessoa vai ter a separação total, assim como diz aqui, o banimento da face do Senhor. Separação total com Deus e sofrimento eterno. Vai viver para sempre com o diabo, com Satanás, no fogo eterno que nunca se apaga. Abre comigo, irmãos, Lucas 16, 23, lembra da passagem de o mendigo e Lázaro e mendigo, em que, naquela história, o Senhor Jesus, ele é Deus, ele é o próprio Deus, e ele viu, em um momento da história, em que um homem mendigo, mas que era um homem, ele era mendigo, ele tinha essa condição de, ele mendigava, mas era um homem que tinha um coração bom. Ele vivia na frente da casa de um homem rico. E o homem rico vivia no luxo e nunca não tinha misericórdia pelo mendigo. Um dia os dois morreram. O mendigo foi para o céu, foi para o seio de Abraão, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico, ele foi para o inferno, ele foi para o Hades. 16, 23. Olha o que diz. No inferno, estando em tormentos, não é aniquilado. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tá? Então a pessoa não é aniquilada de terminar a sua existência, mas ela sofre os tormentos por não escolher o Senhor Jesus. Tá? Volta lá para 2 Tessalonicenses, a gente leu o verso 9. Tá? Verso 10. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos
e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O dia em que o Senhor Jesus voltar, aqui o verso 10 está falando que no dia que o Senhor Jesus voltar, os crentes, aqueles que entregaram o coração para o Senhor Jesus, nós o veremos. Nós o veremos no seu retorno e o adoraremos, tá? Nós o veremos e o adoraremos naquele grande dia em que nós estamos aguardando. Essa carta toda, irmãos, tanto 1 Tessalonicenses quanto 2 Tessalonicenses, o tema e o assunto principal dessa carta é o retorno do Senhor Jesus. Ele vai retornar para vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, tá? Esse é o principal assunto dessa carta, principalmente de 2 Tessalonicenses, tá? Verso 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com o poder, todo o propósito de bondade e obra de fé. Ele nos torna dignos. Ao Senhor que, quando a gente entrega o coração, irmãos, é muito difícil a gente viver nos caminhos do Senhor, a gente precisa do Senhor. A gente precisa de Deus. Não julgue, irmãos, que você entregou a vida para Jesus aqui no altar, aqui na frente, ou aí no banco, ou ouvindo a mensagem, entrego a vida para Jesus, agora eu vou viver nos caminhos do Senhor, e não lê a Bíblia, não ora, não vem à igreja, não louva, e acha que você vai conseguir viver corretamente, longe do pecado, que isso não é possível. A gente precisa do Senhor, a gente precisa buscar cada dia mais o Senhor. Se você hoje está cultuando online e acha que isso é suficiente, irmãos, se você tem condições de vir ao culto, adorar a Deus no culto, ouvir a palavra de Deus junto com os irmãos, ser exortado aqui, ser animado, ser encorajado aqui, venha. Não fique só cultuando online. O culto, nós que trazemos o culto para a igreja. O culto acontece aqui. O culto primeiro acontece no nosso coração, onde nós estivermos. Mas é necessário trazermos o culto para o local de culto, para nós adorarmos como igreja, na reunião dos santos, porque isso é ordenança, em Hebreus 10, 25. A gente congregar, e aqui um anima, um exorta o outro, a gente ouve a palavra, nós cresçamos juntos, tá? Esse negócio de cultuar em casa, irmãos, igreja em casa não dá certo, a brasa ela tem que estar junto com o braseiro, para nós nos aquecermos, isso aí é mandamento do Senhor. Paulo, ele não escreveu essas cartas para as igrejas à toa, ele escreveu para um local onde havia realmente uma igreja, uma reunião dos santos. Um local, um endereço fixo onde havia reunião dos santos. Essas cartas todinhas, Colossenses, Romanos, Tessalonicenses, tá bom? Então é importante nós cultuarmos, nós congregarmos, nós somos um corpo, tá? Verso 12, para terminar. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele vai retornar, e nós vamos o adorar fisicamente. Hoje o adoramos em espírito e em verdade. Ele está assentado ao lado de Deus Pai. E nós o adoramos em espírito e em verdade pela pessoa do Espírito Santo. Mas quando ele retornar, nós o adoraremos fisicamente. Nós vamos ser arrebatados e vamos o adorar fisicamente, pessoalmente. Nós vamos vê-lo e vamos o adorar. E aqui o texto diz, Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça. E nós também vamos ser glorificados, ele vai nos glorificar quando nós vamos ter o corpo glorioso, nós vamos ser transformados. Essa é a promessa do Senhor, né? Vai acabar todas as nossas dores, as nossas angústias, irmãos. Nós vamos ter um corpo perfeito, transformado pelo Senhor, tá bom? Então esse aqui é o capítulo 1, eu encerro aqui o capítulo 1.
Não perca, irmãos, a próxima aula, capítulo 2, um texto importantíssimo para a gente entender um pouquinho de escatologia e a respeito do momento do retorno do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar, amado Deus e Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor meu Deus, este momento de leitura, reflexão, estudo da Tua palavra, Pai. Que esta palavra, Senhor meu Deus, dê muito fruto no meu coração e no coração do meu irmão, da minha irmã, que está em casa, Senhor meu Deus, te cultuando, estudando a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por este privilégio, Pai, de ter uma Bíblia, poder te honrar, Senhor meu Deus, poder estudar a Tua palavra e sermos, Senhor meu Deus, pelo Senhor, através do Senhor, sermos pessoas melhores, cristãos melhores, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor ovelha na igreja, cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Um bom sábado, meu irmão. Fica com Deus.